Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Vigiai e orai sem cessar, vigiai e orai em espírito e em verdade, porque aquele que vigia por si, que segue prudente de si mesmo, é insensato, porque em vão vigia se não for o Senhor que guarda. Assim a palavra nos diz, e assim se cumpre, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, assim como orar em espírito, porque ainda que não se sabe expressar por meios de palavras, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que tudo vê e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Por isso, vigiai e orai sem cessar, segundo o seu espírito, porque o espírito é aquele que está pronto e experimentado em toda boa obra, assim nos mantém vigilantes. Assim como a palavra diz em relação, em vão se constrói se não for ele a pedra angular, assim como também para se consolidar a obra é necessário através do seu espírito, porque é o seu espírito que nos concede o discernir entre o bem e o mal. Tudo segundo o dom gratuito que vem do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor, assim como nós depositamos a confiança nele, e aqueles que nele depositam a confiança jamais serão decepcionados, antes confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, o amém, o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, aquele que nos diz que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Já nós, em relação a ele, dia após dia, quando se busca a sua perfeita e agradável vontade, ele está sempre a nos revelar, aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, o construtor que é mais digno do que a própria casa. Aleluia! Aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, assim como a palavra diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado, aquele que já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar. Por isso, maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulsos seus conservos, aonde não há tentação maior que sobrevenha do que possamos suportar, a tentação sobrevenha da própria natureza humana, da carne, mas segundo o seu Espírito já venceu e nos livra de toda tentação, nos livra de todo mal. Perseveramos aonde abençoados nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Não há quem possa amaldiçoar aqueles que estão abençoados nas regiões celestiais. E se persevera manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, a fim de não permitir jamais com que aquele que fica ao derredor procurando quem possa tragar, possa roubar a verdade que há em nós, que é o nosso tesouro. Aonde está o tesouro, está o coração. Nós investimos no alto, aonde a traça e a ferrugem não consome, e o ladrão não mina, não rouba a verdade em nós. Para isso devemos sempre cingir os lombos com a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno,
Cingi a espada à cintura ao herói, porque aquele que levantar a espada pela espada será ferido. Antes empunhamos a espada da verdade. A palavra diz: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Ele tem a espada da justiça, a ponto de dividir a alma do espírito, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com ele, assim, porque faz assim. Ele está acima de todos, juiz que pode conceder vida e vida com abundância e a ressurreição do último dia, assim como também pode aniquilar. Ele disse: não temeis os meros mortais que nada podem fazer com a sua alma, que só matam o corpo. Antes ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que, na verdade, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder e a autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, onde o seu verme não se queima e o fogo não se apaga. Assim nos ensina o Senhor. Melhor para aqueles que seguem firmes e constantes, com a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Assim como ele ensinou com aqueles que alegravam de que, na verdade, expulsava os demônios em seu nome. Ele disse que via Satanás cair como um raio cai do céu, e disse: porque os demônios lhe sujeitem o meu nome, vós alegrais? Antes vos ensinarei a que deveis alegrar. Alegrai-vos que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. E assim perseverai, porque até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.